Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Antes de qualquer coisa, vamos lá. Não se esquece. Se inscreve no canal, marca os amigos, deixa um curtir, deixa um joinha, não custa nada e pra gente ajuda pra caramba. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? A gente conversou recentemente e, aliás, eu tive algumas conversas de fazer algum tipo de análise de mercado pra falar minha opinião sobre o que eu acho que tá acontecendo nesses últimos meses aqui. Né? Porque a gente já falou sobre FTX, sobre várias coisas que aconteceram, que fizeram com que tivesse alguns crashes no mercado. A gente já falou até do período que teve um período bem ruim para o mercado da GameFi, né, para os jogos. E aí me pergunta, tá bom, mas e agora? O que vai acontecer? O que você acha para o ano que vem? Bom, eu já falei para vocês que eu não sou trader e eu não fico falando aqui para investir em X ou Y projeto porque não faz nenhum sentido, não tenho nada a ganhar com isso e eu não vou falar para vocês fazerem nada que eu mesmo não pratique, não faz sentido. Eu acho que seria ridículo da minha parte, extremamente hipócrita. E não só isso, não é o objetivo desse canal ficar indicando absolutamente nada, mas eu acho que faz sentido a gente fazer uma análise um pouco mais macro do que está acontecendo, para vocês verem onde é que a minha cabeça tá. De alguém que não só tá produzindo conteúdo para vocês, mas que tá no dia a dia trabalhando no mercado cripto via a CoinLivre. Os escândalos, como sempre, impactaram bastante o mercado? Impactaram. Impactaram não só pelo escândalo em si, não só pela notícia negativa, mas porque os escândalos que aconteceram foram justamente em instituições que acabam abalando a confiança das pessoas no mercado. Pessoas que não entendem, né, como a gente já falou antes, que exchange não é wallet, que não é para você deixar o seu dinheiro lá. Não entendem que a FTX era extremamente centralizada e que ela tinha, assim, o poder sobre o seu dinheiro, sobre a sua conta e sobre o uso do seu dinheiro. Então, quando isso acontece, as pessoas não culpam a si mesmas, né? Ninguém culpa a sua própria ignorância. Vão acabar culpando a instituição. O que não significa que eles não tenham passado deles de culpa, tá? Mas quando isso acontece em massa, o mercado acaba sendo prejudicado como um todo. E o segundo ponto é que quando essas instituições grandes, principalmente exchanges, acabam falindo, acaba acontecendo alguma coisa muito forte, não é só a confiança no mercado que se abala, é a sua capacidade de retirar os ativos que você tem. Então a gente está falando de muito ativo que está preso, que não pode ser retirado, ou que foi vendido a qualquer valor só para você retirar o mais rápido possível para tentar recuperar uma parte do que você perdeu. Então isso acaba prejudicando bastante. Não dá para fingir que isso não tem um efeito. Ainda assim, o valor, né, o intervalo aí de confiança que você pode colocar no valor das moedas mais importantes, não foi tão abalado como o mercado como um todo. Vezes anteriores onde isso aconteceu, o Bitcoin e outras moedas despencaram absurdamente. Agora não foi... A correlação existe, claro, mas não foi tão um para um assim. Você não viu as moedas, vamos dizer assim, falindo só porque você teve uma exchange falindo. E do outro lado, teve um movimento que eu gostei que foi... As exchanges que são confiáveis começaram a literalmente postar e falar um pouco sobre as suas reservas de capital, suas reservas de moeda voluntariamente, sem precisar de nenhum tipo de forçação de barra, para provar para os seus consumidores, para os seus usuários, que eles estão bem, né? Então, se aqui no Brasil a gente falou sobre a legislação nova que obriga com que as exchanges, enfim, acabem declarando quanto elas têm de capital próprio, o que é capital dos correntistas delas e que isso é importante, no resto do mundo isso não necessariamente é verdade, né? Isso a gente está falando de Brasil. Então, quando as corretoras, as exchanges, automaticamente, por causa desse efeito, vão lá e falam, não, olha, fiquem tranquilos, não precisa fugir. A gente tem liquidez, a gente tem carteira própria. Né? Quando eles fazem isso, é um aceno muito pró-mercado. Né? É uma maneira de você ver, pô, se a exchange que você gosta não fez isso, preocupe-se. Por que ela não fez? Por que não ser transparente? Eu não vejo nenhum ponto negativo nessa transparência. Não tem por que esconder nada. Aliás, o nosso mercado, de maneira geral, era para ser o mais transparente possível. A segunda coisa é o seguinte. Eu falei sobre isso numa live que a gente fez hoje. A gente sempre fala, né? Isso aqui não é dica de investimento. Ninguém tá falando para você investir aqui ou ali. A nossa dica é para você fazer a sua própria análise, estudar e tal. E eu acho que tá na hora de falar. Gente, se vocês forem dar uma olhada, se vocês forem pesquisar as carteiras grandes de criptomoedas, as principais criptomoedas, elas estão engordando durante esse bear market, né? Esse mercado de queda. Elas estão engordando, ou seja, as pessoas que não entendem muito estão desesperadas vendendo, e quem que está comprando por preços absurdamente baixos? As baleias, as instituições, os bancos. Quem tem dinheiro está aproveitando essa oportunidade para
encher a carteira de cripto. Porque o mercado inteiro sabe que não tem volta. Você pode ter moedas que vão desvalorizar, tokens que vão desvalorizar, que podem se reduzir a nada, claro. Mas o mercado, de maneira geral, só tende a crescer. A tecnologia está aqui para ficar. Não é uma discussão de se a blockchain é boa ou não. Não existe mais essa discussão. O mercado vai mudar da Web 2 para a Web 3. A questão agora é quando. Se você é aquele tipo de investidor que tem paciência e pode esperar sei lá quantos anos, e você tem algum lugar onde você pode, né, investir numa carteira de ativos, né, cara, vai fundo. Né? Se você estudou, se você sabe o que você está fazendo, vai fundo. Porque o mercado está aqui para ficar. Não é à toa que você não está entrando gente que não entende nada agora no mercado. O bear market não é para oportunista. O bear market é para quem sabe o que está fazendo. E pode ter certeza, as carteiras grandes só estão engordando. Essa é a maior oportunidade que os bancos tiveram desde o primeiro ciclo das cripto, há anos atrás, de poder encher a carteira de criptoativo. Bancos, exchanges, operadores, intermediários, enfim, baleias. Essa é a melhor oportunidade. Eles nunca vão ver esses ativos tão baratos. Então, eles estão se enchendo. Mas, lembrando, eles sabem o que estão fazendo. Então, o que eu queria falar com esse raciocínio é, eu não estou falando para vocês que é para vocês chegarem, pegar todo o dinheiro que vocês têm e colocarem na Web3, tá? Não é isso. O ponto é, se você é curioso sobre esse mercado, se você gostaria de em algum momento estudar sobre ele, entender um pouco mais, se você tem um tempo livre para investir em alguma coisa, para ler um livro e tal, essa é a hora para você estudar do nosso mercado. Porque se depois do seu estudo, da sua análise, você entender que faz sentido para você alocar uma parte do seu capital nesse mercado, agora é a hora de estudar e de entender. Depois, quando chegar o próximo bull, quando tudo estiver subindo, que você vai olhar para trás e falar, devia ter investido lá, eu avisei. Esse é o momento. Se esperar o mercado crescer e quiser entrar no meio da onda, vai ganhar dinheiro? Provavelmente vai. Vai ganhar tanto quanto poderia? Não. Qual que é a diferença entre agora e daqui a pouco, quando estiver no bull? Literalmente é um span de tempo e o número de X que você vai fazer o seu dinheiro. Quantas vezes você vai ganhar o seu dinheiro a mais do que você ganharia. Eu acho sandice pensar que alguém que não investiria agora, investiria daqui a 2, 3 meses, sem ter aí pelo menos um gap de conhecimento. Então, ou seja, se você vai investir agora ou daqui a 5 meses, 6 meses, 1 ano, para mim, não importa o momento. Você deveria estudar pra caramba. Se isso é verdade, estuda agora. Aproveita que agora tá tudo com desconto, né? Que as moedas estão baratas, que os projetos estão carentes de pessoas, de investidores. E se você estudar, você vai começar a seguir algumas carteiras, né? Observar carteiras de grandes baleias, de grandes operadores, o que eles estão fazendo. E aí você vai chegar à mesma conclusão que eu. Gente, estão todos eles aumentando muito a carteira de ativos que eles têm. Será que todos esses operadores, que todos esses analistas, todas essas grandes empresas, bancos, exchanges, todo mundo é burro? Todos eles estão alocando uma grande parte da sua carteira em cripto e todos eles são burros. Cara, burros somos nós. Que não estão aproveitando essa oportunidade. Então, né, o resumo dessa parte que eu quero falar agora para vocês é justamente essa. Se tem um momento para estudar, é agora. Se tem um momento para entender o mercado, é agora. Até porque, quando as coisas começarem a subir, aí vai vir um monte de vídeo de gente lá atrás falando, coloca aqui, porque essa moeda é campeã. Eu não tô aqui para falar qual moeda é para colocar, qual projeto é para colocar. Mas daí fica fácil fazer videozinhos sobre dica de investimento, né? Mais uma vez, a dica aqui é para vocês estudarem. E se tem um momento, esse é o momento. Beleza? Para finalizar, nós somos brasileiros e a gente sabe muito bem que o nosso mercado... Eu não vou falar que a Web3 e a blockchain está em risco aqui no Brasil, tá? Eu acho que isso é muito forte. A tecnologia, mais uma vez, está aqui para ficar. Agora, por um outro lado, a gente sabe como é que funciona quando governos de esquerda, de centro-esquerda, governos petistas acabam assumindo, né? Aumenta-se a burocracia, aumenta-se as taxas, que o objetivo deles é deixar cada vez o Estado mais gordo e roubar dinheiro, desviar dinheiro, aumentar a máquina estatal, aumentar essa engrenagem que é custosa para nós pagadores de impostos. E se o nosso mercado ficar tão grande quanto ele deverá ser, é claro que eles vão ter interesse de ir lá e taxar. Então não vai ser simples para nós. Porém, por um outro lado, gente, o nosso mercado ele é global. As oportunidades que existem por aí, é tão fácil ou difícil você acessar uma certa informação sobre certo projeto, brasileiro ou estrangeiro. É tão difícil ou fácil quanto. Se você tem acesso a uma Launchpad, a Launchpad tem projeto de tudo quanto é canto.
né? Então, assim, se por algum acaso ficar meio complicado para nós brasileiros investirmos em projetos brasileiros, ia ser muito ruim. Porém, existem outras opções. Então, não se desanimem por a gente estar na perspectiva de um governo que a parte econômica vai ser uma pequena catástrofe. Não se desanimem a ponto de parar de pensar em como investir e como cuidar do seu futuro. E qual é o melhor momento para você estudar e aprender um mercado novo, tá? Então, enfim, é isso. Espero poder ter ajudado. Essas são as minhas conclusões aqui antes do final do ano. As coisas que estão parando sobre a minha cabeça e é o que está drivando a maneira como eu estou correndo atrás de informação e as coisas que eu tenho aprendido. E antes do final do ano eu vou fazer um vídeo, um compiladão das áreas dentro da blockchain que eu acho mais interessante poder estudar. Tá? E vou indicar vários livros e bases para vocês poderem começar a estudar daí, tá? Mas até que esse momento chegue, por enquanto, segue a gente e dá uma olhada no conteúdo, ativa o sininho, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.